Então tá, DC2, 5 de outubro, e hoje a gente vai iniciar um exercício que diz respeito à sombra projetada de um objeto em outro objeto, só que não só no plano horizontal, mas também no plano vertical. Então, esses dois objetos que a gente está vendo aqui, gente, eu vou fazer uma transformação neles aqui, tá? Só para que vocês, né, vejam aqui algo que é mais familiar, né? Que é esse bloco em L que vocês acabaram de desenhar e que teria, né, uma sombra parecida com isso aqui. Tá? Isso aqui é o mesmo esquema que vocês já conhecem. Né? A gente está trabalhando aqui com a sombra a 45 graus. Então, esta aresta vertical aqui se projeta aqui na horizontal paralela ao plano do quadro. Isso aqui vai dar, né, uma projeção que é igual à própria altura. Mesma coisa aqui, né? E mesma coisa lá atrás. Né? Esse aqui ele não é exatamente um cubo, né? Esse amarelo aqui, ele é um prisma um pouquinho maior. Eu até estou meio torto aqui no meu desenho, tá? Mas enfim, isso aqui vai dar uma linha mais ou menos aqui assim, né? Que vai se conectar com aquela outra lá. Tá? E a mesma coisa o objeto vermelho. Né? O objeto vermelho, deixa eu trocar de cor aqui na minha marcação, aqui, vou pegar uma linha azul agora. O objeto vermelho, né? Estou desenhando aqui a aresta vertical. Essa aresta vai se projetar lá adiante, né? A 45 graus. Ó, isso, claro, né? Vale os mesmos 45 aqui, ó, que estão batendo no amarelo aqui na parte superior, né? Porque corresponde a esse trecho aqui de aresta vertical, né? Depois ela vai na direção paralela àquela aresta lá de cima. E a gente vai ter, né, a mesma coisa aqui nessa outra aresta, isso aqui vai se projetar lá adiante, e naquela aresta que está escondida lá atrás, deixa eu tentar ser preciso aqui, ó, a gente vai ter, ó, a mesma situação lá no fundo, isso aqui se projetando a 45. Tá? Então, esse esquema aqui que a gente já fez, né, é de um objeto projetando sombra na parte superior do outro. Estou decompondo ele aqui, né, em vermelho e amarelo, em dois blocos, para vocês enxergarem. O que vai mudar na nossa vida hoje? Tá? O que vai mudar hoje é o seguinte, tá? Deixa eu apagar aqui essa riscalhada. A gente vai pegar esses objetos e vai fazer com que um deles fique, ó, mais largo do que o outro. E ao ficar mais largo do que o outro, eu vou até baixar um pouco a altura aqui para ficar mais didática a coisa. Ao ficar mais largo do que o outro, né? Deixa eu projetar aqui, deixa eu ver quanto é que eu usei aqui de distância. Mais 3. Ó. Ao projetar sombra, né, no outro objeto, vão acontecer duas coisas aqui na nossa vida. Podem acontecer duas coisas, tá? Uma delas é essa aqui que vocês estão vendo, tá? Que está acontecendo, que é o seguinte. Esse objeto vermelho, se a gente, eu vou transformar o objeto amarelo num objeto transparente, tá? Eu vou pegar aqui a cor amarela e vou editar essa cor, tá? Para tirar a opacidade aqui, tá? Eu vou deixar praticamente, sei lá, faz de conta que é um vidro amarelo aqui, um plástico, sei lá, né? Translúcido. O que aconteceu? Estou vendo somente a sombra, ó, do objeto vermelho lá no chão. Né? Como esse objeto aqui amarelo ele é transparente, a sombra do objeto vermelho não faz nada nele. Né? A sombra passa por ele como se fosse um vidro. Se ele for um objeto opaco, tá? Se ele fosse um objeto opaco, o que aconteceria aqui? Né? O que vai mudar? Né? Essa aresta aqui, me acompanha, ó, essa aresta vertical aqui, que eu estou marcando, todo mundo concorda que ela se projetou a 45 graus lá dentro. Né? Ó, essa aresta aqui se projetou a 45 graus. Opa, sem querer eu sair aqui da... Vou pegar a linha reta aqui do... Né, deixar de bobagem aqui. Ó, se projetou lá dentro. Só que, né, que vai acontecer se o amarelo for opaco? Ou seja, se essa superfície aqui, né, amarela, receber a incidência da sombra. Essa sombra vai ficar interrompida aqui, ó.
vai formar um outro triângulozinho aqui, né? Onde, na verdade, esse pedacinho de sombra aqui na horizontal, ele ficou vertical, né? Ele foi obrigado a subir aqui, ele bateu aqui nesse pedaço, né? Bateu aqui nesse pedaço. E como é que seria a complementação da sombra desse cara aqui? Né? Aqui tem alguns equívocos comuns que acontecem, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vou deixar esse cara amarelo opaco, e aí a gente vai ver o que aconteceu. Até aí tudo bem, né? A gente achou aquele caquinho de sombra ali, vertical, porque a aresta, né, desse cara vermelho aqui, ela bateu no amarelo e subiu. Como é que a gente chega nessa diagonal aqui? Ó? Essa diagonal aqui é uma diagonal que muitas vezes o pessoal se atrapalha. Tá? Tem dois jeitos de chegar nessa diagonal. Tá? Tem dois jeitos. Um deles, tá, que eu acho que é o mais lógico, assim, né, o mais fácil de entender, é a gente imaginar que esse objeto amarelo aqui, ele vai até em cima. Tá? Então, olha que legal que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou pegar esse objeto amarelo aqui, vou só desassociar ele, e vou projetar ele até bater no topo do objeto vermelho. Fiquem cuidando do que está acontecendo com a sombra. A sombra vai indo, 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 até que ela tem que morrer em zero ali, ó, que é onde uma face encontra a outra face, na parte superior. Então, ali a gente sabe que sempre vai dar uma diagonal, que é a projeção daquela aresta. Então, quando o objeto é mais baixo do que o outro, né, o que a gente faz? A gente imagina que esse plano aqui amarelo continua, como se isso aqui fosse uma barreira, né, como se isso aqui fosse uma parede contínua, e simplesmente conecta os dois pontos, que são esses dois pontos que eu vou conectar com uma linha, tá, de outra cor aqui, quase igual, ó, conecta esses dois pontos lá. E onde der, deu. Né? Onde bater, bateu. Então, a gente vai ter aqui uma diagonal, que nesse caso vai até aquele ponto ali. Depois, isso aqui, obviamente, vira naquela direção. Né? Por que vira naquela direção? Bom, isso aqui vocês já fizeram. Né? É só a gente imaginar aqui, vou desenhar agora com verde, é só a gente imaginar que esse pedacinho aqui, né, se projeta aqui assim, ó, a 45. Né? Então, essa é a distância que isso tem que chegar lá. Tá? Então, o que a gente tem que pensar aqui? Que na hora de desenhar essa sombra, eu vou fazer um croquisinho aqui do lado, tá? Fazer um esqueminha rápido aqui, só para tentar desmistificar um pouquinho esse monte de linha aí que eu mesmo fiz, tá? Vou desenhar esses dois objetos aqui, tá? A proporção pode ficar aqui um pouquinho diferente, né? O que acontece? Vamos trocar de cor. Essa aresta vertical aqui, ó, tá? Nesse segundo desenho que eu fiz, dá uma diferença que ela não cabe, tá? Lá dentro ela cabe inteira aqui no chão. Então, eu vou editar meu próprio desenho aqui, vou aumentar um pouco a altura desse cara para fins didáticos, tá? Aumentar um pouquinho a altura dele aqui e desenhar agora a mesma coisa. Então, essa aresta vertical aqui, a gente projeta ela na horizontal, né, a 45 graus, tá, que é mais ou menos isso. Né, também não vou exagerar na ruindade aqui, vamos tentar melhorar um pouquinho essa linha aqui no tablet. Ó, alguma coisa assim. Tá? Bateu naquele ponto, sobe, tá? E aqui é que dá o erro, né? Às vezes o pessoal tem a tentação de já achar que essa linha do 45 já é a linha da sombra, mas não é. Tá? O que a gente tem que fazer aqui? Ó? Tem que levar o objeto baixinho até lá em cima, né? Como se isso aqui formasse uma parede, né? Virtual aqui, e aí sim, a gente tem que ligar lá de cima aqui, ó. Tá? Então, isso aqui vai dar uma coisa aqui assim, tá? Que eu vou passar para azul, para ficar da mesma cor, e depois vai naquela direção, tá? Então, tudo isso aqui, ó, é sombra projetada, e aqui nessa vertical aqui, a mesma coisa, ó, até ali o vermelho, tá? Então, essa é a situação que a gente tem aqui. Essa é uma situação, tá? Tudo isso aqui que a gente viu é uma situação. A outra situação vai acontecer o seguinte,
Eu vou apagar aqui esses desenhos, né? Isso vai ficar depois na gravação. A outra situação é quando esse objeto vermelho aqui, tá? Esse objeto mais alto, ele está num outro ângulo, ou ele tem uma outra proporção, tá? Como, por exemplo, essa aqui que eu vou fazer agora, na qual a sombra projetada dessa aresta aqui cabe inteira no chão. Tá? Então, vamos fazer de novo a mesma brincadeira aqui. Ó. Vou editar a cor amarela aqui para deixar transparente. O que vocês estão vendo aqui é só a sombra do objeto vermelho. Tá? A sombra do objeto vermelho, que é isso aqui, né? Que vocês já sabem como montar. O que vai acontecer, né, nesse caso aqui? Tá? Vou voltar para a opacidade. Por que a sombra virou aqui paralela e depois subiu? É simples, né? Porque nesse caso aqui, a projeção dos 45 graus, ela conseguiu caber inteira aqui no chão, sem bater no objeto amarelo. Então, basta completar isso aqui, né? E onde bater aqui, façam o mesmíssimo esquema. Isso aqui sobe na vertical, encontra com aquele ponto lá em cima, né? Porque a gente está virtualizando uma parede aqui, como se o amarelo subisse, né? Para poder ver lá onde os dois pontos vão se encontrar, e depois isso vai naquela direção. Tá? Fazendo um croquisinho aqui do lado, né? Vamos fazer um outro croquis aqui, né? Vamos desenhar aqui esse objeto. Depois aqui, assim, um outro, né? Que é um pouco mais baixo. Trocar de cor. Pega essa altura aqui, rebate ela aqui no chão, 45 graus. Depois isso aqui tem que ir para onde? Bom, tem que ir naquela direção, né? Porque é aquela aresta que está lá em cima, né? Isso aqui vai encontrar depois aquela sombra lá atrás, né? Que é a complementação do objeto mais alto. Isso aqui foi até esse ponto aqui. O que a gente faz? Estende aqui, ó, como se isso aqui fosse uma parede, para poder encontrar a diagonal, ó, que vai gerar esta linha aqui que eu preciso. Né? Essa linha que eu preciso saber onde é que ela está, para depois levar isso aqui naquela direção. Então, aqui a gente tem, né, esta situação aqui de sombra projetada. Deixa eu dar uma churada aqui. E depois, ali em cima, a mesma coisa. Então, são duas situações, né? Uma delas é aquela em que a aresta maior cabe inteira no chão, e a outra é aquela em que a aresta maior não cabe inteira no chão, né? E aí um pedacinho dela se projeta na parede que vem a seguir. Vou dar um pause. Então, gente, conforme a votação da turma, né, vocês pediram para fazer esse aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem dois objetos, tá, que formam esse L, né? Um deles aqui mede 6 por 3, o outro aqui mede 5 por 3, tá? Foi colocado nessa dimensão aqui para caber na folha, em relação a esse ângulo. Esse cara aqui tem 4,5 de altura, esse aqui tem 3 de altura. Tá? Então, 3 aqui, 4,5 lá. VG está lá naquele ponto, tá? Dos 4,5. E outra coisa importante assim de dizer para vocês é a altura da linha do horizonte. Tá? Então, vou fazer o desenho aqui, a altura da linha do horizonte, que vai ser usada aqui, tá? A altura do observador, né? H do OBS igual a 6. Tá? H do OBS igual a 6. Então, vamos lá. Esse cara aqui mede 6 por 3, e esse outro aqui mede 5 por 3. Deixa eu só conferir aqui. 5 aqui, com 5,5, né? Deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui. Na verdade, ele precisaria ter 6. Acho que eu marquei errado ali algum pontinho. Tá? Então, está aqui ele. Esse cara aqui é um 6 por 3, H igual a 4,5. E esse cara aqui, ele é um 3 por 5, H igual a 3. Tá?
Plano do quadro está aqui atrás. VG nessa aresta vertical aqui, alinhada com esta. Tá? Linha do horizonte, ó. Linha do horizonte. A 6 de altura. Tá? Então, olha ali, ó. Tá? 6 de altura. Né? Deu 6 uns quebradinhos ali, mas tudo bem. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4,5, que é a altura da VG. Então, tudo pronto, né, para poder começar esse desenho. Tá? Vou só usar o esquadro aqui para me apoiar aqui rapidamente, tá? Fazer que nem o professor Baima aqui, né, marcar uns pontinhos rapidamente, só para garantir aqui a proporção correta desse desenho. Tá? Então, vamos lá. Até onde vai, né, o observador? Ele está... Onde é que eu botei o observador mesmo? Deixa eu ver aqui que distância eu tinha usado de observador. Está aqui dentro. Tá? Coloquei o observador neste ponto aqui. Tá? Ele está bem afastado lá dos objetos. Deixa eu só enquadrar aqui na folha. Então, limite aqui desse desenho vai ser uma linha que passa por este ponto aqui. Bate no plano do quadro, desce aqui assim, tá aqui ela. Isso aqui também vem lá da fuga, aqui assim, depois vem desta fuga aqui. Até onde? Vamos lá. Aqui assim. Isso aqui vai lá naquela fuga. Isso aqui também. E esse aqui vem desta fuga. Vai ficar mais ou menos por aqui assim. Né? Aqui a gente faz fechar, né, gente? Ó, um pouquinho mais para cá. Tá? Aqui ele. Esse cara aqui, né, que tem 3, né, tem alguma coisa aqui na proporção desse desenho que não ficou boa. Né? Ele era para estar um pouquinho mais para cá. Acho que aquela coisa de botar por cima, assim, eu acabei atorando ali um pedacinho do desenho. Né? Ele, na verdade, tem 3. Esse 3 aqui, eu não preciso nem medir, né? É bem fácil de achar o meio. Eu gosto muito de fazer o X aqui, ó. Considerando essa face aqui, a gente faz um X aqui assim, e a gente encontra o meio. Claro que não é o meio da altura, né? É só o meio da base, porque a altura é 13 e a altura do cara mais alto ali é 4,5, então não é na metade. Vamos ver até onde é que vai dar esse cara aqui, se ele vai caber aqui na... É para caber, né? Vamos ver se ele vai caber aqui na folha. Aí, coube. Tá? Mesma coisa. A altura desse cara, vou pegar lá da VG, 1, 2, 3, passa pela fuga, mais ou menos aqui assim. E esse aqui vem dessa fuga aqui. Vamos completar esses 2 blocos, tá? O professor tem a mão pesada, vocês sabem disso. Então tá aí, né? Tá armado o esquema desses 2 objetos aqui, né? Desses 2 blocos. A questão da sombra, tá, gente? Vou recomendar a mesma coisa de sempre aqui. Decomponham a sombra em 2 objetos. Tá? Então, vamos pensar aqui. Ó. Esse cara aqui, que é mais baixo, ele vai projetar uma sombra a 3 de distância. 3, 3, 3. Então, encontrei aqui a sombra desse cara mais baixo, né, que vem a ser essa aqui.
Quem preferir, já pode desenhar a sombra desse cara aqui, né? Se acha que vai se confundir, enfim, né? Pode desenhar essa sombra. Vocês podem usar os quadros de 45, que agora eu não estou achando o meu aqui de novo. Então, vou pegar pela distância aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5 em quebradinho. É ali mesmo. Então, isso aqui vai lá na fuga. Vai encontrar com esse aqui. E essa linha de trás aqui vai lá para aquela fuga, né? Lá atrás. Então, a gente vai ver um pedacinho de sombra aqui, ó. Tá? Esse pedacinho de sombra aqui está resolvido. Sombra do outro objeto, que tem 4,5 de altura. Projeta lá na VG 4,5. Mesma coisa aqui, ó, 4,5. E aí, claro, vai acontecer o que vocês já sabem, né? A sombra dele cairia lá dentro do outro objeto. Vai até dar um degrauzinho lá naquela parte. Só que desse ponto que eu estou olhando aqui, ó, eu não tenho como ver aquele degrauzinho porque o objeto está na frente, né? E aqui a gente já sabe que vai ter uma sombra. E aqui em cima também, né? Vai ter uma sombrinha, que é a diferença de altura dos dois. 3 para 4,5, 1,5 é o tantinho que vai dar ali. Ó. Então, a gente já sabe, né, que essa sombra vai ficar uma coisa assim, tá? Eu forcei um pouco aqui as achuras, tá, gente, em direções diferentes, só para destacar, né, que são duas coisas separadas, tá? Eu não estou uniformizando isso aqui de propósito para vocês enxergarem melhor. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Esta aresta vertical se projeta na horizontal a 45 graus, tá? A 45 graus. Então, um pedaço dela, né, cai lá dentro, ó, daquele objeto. Né? Um pedacinho caiu lá dentro. Deixa eu até ver se eu estou numa posição boa aqui, cerca de 6,5. É isso aí, tá? 45 graus. Então, essa sombra aqui eu vou levar até bater naquele cara. Chegou nesse ponto aqui, sobe vertical. Tá? Subiu vertical ali. Então, a gente sabe que, né, a sombra tem que subir reta aqui, porque ela corresponde à sombra dessa aresta. Essa aresta aqui, ó, projetada no chão, ela é horizontal. Projetada num plano vertical, ela fica vertical também, paralelo, paralelo. Como encontrar aquele ponto, né, da junção lá? Aqui eu vou desenhar em vermelho, tá? Só para não confundir com o desenho. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou marcar aqui um plano virtual, né, como se fosse uma parede aqui, né, como se esse objeto mais baixo aqui ele continuasse até aquela parte superior, né, para poder encontrar a junção daquele ponto com esse ponto aqui. E aí é só levar isso aqui, né, de onde bateu aqui no objeto mais baixo, lá para a fuga. Né? Isso aqui vai lá adiante, lá para a fuga. Agora sim, né, dá para completar essa sombra aqui, mais este trecho, e mais aquele trecho lá. Claro que, né, vamos ter uma sombra própria aqui nessa face, e uma sombra própria nesta face aqui também. Então tá aí, né? Esse é o caso, né, que vocês escolheram para ser desenhado, onde a sombra ela bate na face vertical do objeto mais baixo e vai virar, né, um formato aqui bem interessante, assim, né, que ajuda muito a gente a perceber o que está acontecendo ali.